há 15 anos atrás eu estive aqui e nesses 15 anos eu vivi coisas tremendas e poderosas. Em 2010, isto é, há 9 anos atrás, o Senhor me fez uma pergunta: você me ama? E eu disse: Senhor, eu deixei tudo por amor a Ti. Eu deixei a minha profissão, eu era advogado. A minha esposa deixou a dela, ela era dentista. Nós abandonamos os sonhos, nós abandonamos a liberdade que tínhamos, nós abandonamos os projetos, só por amor a Ti. E Deus me fala assim: não, isso você fez em 2010, ou melhor, lá atrás. Agora eu estou te perguntando se você me ama hoje. E se você larga tudo outra vez para ficar 1 ano só comigo. Eu digo: eu te amo. Fui falar com a Marili. Marili, Deus quer 1 ano sabático nosso fora do Brasil, só com Ele. Ela me olhou e disse assim para mim, a Marili é minha esposa. Ela disse: nós vamos viver do quê? Porque se eu parar de ministrar meus seminários, se eu parar de viajar, eu paro de comer. Porque eu não tenho salário fixo em lugar nenhum. Eu dependo das ofertas que eu recebo. E se eu vou parar 1 ano, como que eu vou viver? Por isso que ela me perguntou: e nós vamos viver do quê? Eu tinha 2 filhos na faculdade, paga. Eu tinha financiamento de 3 carros. E eu olhei bem para ela e disse: quem manda, paga a conta. Em 2010 eu fui para Israel com uma caravana. Todo ano eu faço caravana para Israel. E sobrou um tempinho para a gente ir para a praia. É que a gente não tem a visão de Israel de praia, essas coisas, né? A gente só tem a visão religiosa de Israel. E daí fomos para a praia, eu estou orando ali na praia. Olhei assim, eu digo: Senhor, já que eu tenho que tirar 1 ano sabático aqui em Israel, bem que você podia me fazer morar aqui, ó, na frente da praia. É ou não é? Quem tem fé para morar 50 quadras da praia, tem fé para morar na praia. Sim ou não? E olhei outra vez para o bar, orando ali e tal. Nisso a Marili grita atrás de mim: ai! Eu olhei: o que foi? Ela disse: um peixe me mordeu no peito do pé. Eu quase quis dizer para ela: cuidado, hein? 1 quilômetro daqui, um profeta foi comido pelo peixe. Daí eu disse, e daí ela disse assim: e com o susto eu perdi a aliança. Daí, sim, meu nadador, podem ver o porte, entendeu? Isso daqui foi excesso de água que eu tomei, nadando, entendeu? Daí comecei a mergulhar atrás da aliança. E dentro da água, Deus fala comigo: hoje eu faço uma aliança contigo neste lugar. Em março eu fui para Israel. Nossas malas ficaram em Paris. Chegamos em Israel sem nada. E eu não falo nem inglês, nem hebraico, nem russo. As 3 principais línguas que falam em Israel eu não falo. E entrei numa imobiliária, em português mesmo eu perguntei: vocês têm um apartamento para me alugar? Eu tinha $4.500 no bolso, que o Luciano Subirá me deu
livros para eu vender, me vendeu a preço de custo, e ele disse: esse livro é para você vender e levantar os recursos que você precisa para ir para Israel. E deu para levantar $4.500. E eu cheguei com os 4.500, e o dono cheguei: vocês têm um apartamento? O dono da imobiliária olhou para mim e disse assim: momento. Mandou vir o carro, me pôs dentro do carro, foi, chegou em um prédio, pelo lado de trás do prédio, subimos no 14º andar, ele abriu o apartamento. Quando eu abri a cortina, eu estava exatamente na frente onde a aliança caiu no mar. E foi um sacrifício muito grande morar ali 1 ano, na frente daquele mar verde. E daí você diz assim: mas como um homem desse pode viver assim, sem se preocupar com o que vai acontecer, simplesmente faz um pacto com Deus para morar na praia, e Deus leva ele morar na praia? No primeiro dia eu gastei $4.000 e fiquei com $500 para passar o ano. Todas as vezes que eu precisava de dinheiro, eu pegava meu cartão do Banco do Brasil, ia no caixa eletrônico do Banco de Israel, e quando eu punha e pedia o saldo, tinha exatamente o que eu precisava depositado na conta. Teve um dia desesperador. O dólar desceu tanto que eu falei para a Marili assim: Marili, hoje o dólar está tão bom que dá para comprar o meu computador. Eu queria um computador da Apple. E ela olhou para mim: mas nós temos dinheiro? Eu digo: só tenho no meu bolso o dinheiro do aluguel, 10.000 shekel. E ela disse: quanto é o computador? 9.999,99. Ela disse: mas não é do aluguel? É. Ela disse: você acha que dá para comprar? Eu disse: acho. Ela disse: você é o homem da casa. As mulheres são assim. Quando a coisa esquenta, elas dizem o quê? Você é o homem da casa. Eu digo: então se prepara e vamos para a loja, que eu vou comprar o computador. O mais difícil foi ela se preparar para ir para a loja. Porque os homens têm que ter muita fé esperando as mulheres. Oh Deus, é uma eternidade. E pentei o pelinho da coisa. Daí pentei os cílios. E daí coisa não sei o quê. Põe o brinco. Ah, não gostei. Daí chega para o homem e diz assim: o que você acha? Ele disse: não ficou muito bom, mas eu vou assim mesmo. Elas são assim, as mulheres. Homens, quero falar para vocês de Teutônia, homens de Teutônia, nós somos vítima. Nós somos vítima. Nem da cama nós somos dono. Não é isso? As mulheres falam: a cama é minha, o quarto é meu, os filhos são meus, a casa é minha, o marido é meu, tudo é meu e acabou. E os homens são donos do quê? De nada. Mas lá em casa eu acabei com essa história, gente. Lá em casa a Marili não me manda mais. Antes dela me mandar, já está tudo pronto. Está tudo feito. Entendeu? Mas que ela não me manda, ela não me manda mais. Resultado: nunca nos faltou nada. 4 dias depois venci o aluguel e eu pus o meu cartãozinho do Banco do Brasil no caixa. E exatamente o valor do aluguel estava depositado. Deus me ensinou a viver a dependência total dele. Agora, você me pergunte: apóstolo, como que o senhor consegue viver assim? Eu hoje vim para Teutônia para contar para vocês o maior segredo espiritual que existe na Bíblia.
Querem saber? Ou querem que eu volte outro dia para contar? Eu quero falar para vocês sobre a lei dos 2 altares. Eu já ressuscitei algumas pessoas, eu já curei alguns cegos, eu já levantei alguns da cadeira de roda, eu já fiz muitas coisas. Só que tudo isso eu aprendi em um lugar. Se você pegar a Bíblia e me perguntar, apóstolo, o que o senhor não viveu até hoje? Nunca andei sobre as águas e nunca transformei água em vinho. O resto, todos os milagres que a Bíblia relata, eu já vivi. Já fui transladado com carro e tudo. Ressuscitei pessoas. Curei com câncer, AIDS, o que você imaginar. Porque tudo isso é possível para aquele que crê. Tudo isso é possível para aquele que crê. Eu quero falar que eu não sou diferente de vocês. E se eu posso, vocês podem. Agora, a maioria das pessoas, a maioria dos crentes não conhece o segredo que eu vou falar hoje. Eu quero falar para vocês sobre a lei dos 2 altares. Amém? Pergunta para mim, o que é a lei dos 2 altares? É simples. Mateus capítulo 6, verso 6. Por favor, abra sua Bíblia. Diga para o teu irmão, agora começa uma viagem. Senhores passageiros, aperte seus cintos. Agora nós vamos viajar. Mateus 6,6 diz o quê? Está ali, ó. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, porque tudo o que você fizer no secreto, o teu Deus, amém? Amém? Não, o teu Pai. A maioria dos crentes tem um Deus, mas só quem entra no altar secreto tem um Pai. A diferença de ser crente e ser filho de Deus é muito grande. O filho de Deus, ele não vem só no culto de domingo. O filho de Deus não tem uma vida mediana com Deus. O filho de Deus conhece Deus face a face. E aqui está o segredo. Aqui diz que tudo que você fizer no secreto, o teu Pai que te vê em secreto, te recompensará publicamente. Então nós temos 2 altares na nossa vida. Nós temos um altar secreto e nós temos um altar público. Tudo que você fizer aqui tem ressonância nesse daqui. Sabe aonde que você abre a tua empresa? Ali. Aqui é consequência. Sabe aonde que você conseguiu a tua vaga do Enem? Aqui. Sabe aonde você consegue a tua cura? Aqui. Sabe aonde você consegue ser um ministro de Deus e ser usado poderosamente por Deus? Aqui. Porque tudo que fizeres no secreto, o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Existem 2 estilos de vida para quem serve ao Senhor. Tem o estilo da misericórdia e tem o estilo da recompensa. Só que para viver na misericórdia não precisa ser crente. O pior assassino de Teutônia vive da misericórdia. A pior prostituta de Teutônia vive da misericórdia. O pior dos traficantes de Teutônia vive da misericórdia. O que é a misericórdia? É o favor não merecido. O que é a recompensa? É o direito adquirido. Então o Senhor diz para nós que tem um estilo de vida que você não vive da sorte. Você não vai tentar,
você já tem certeza do que vai acontecer. Quando? Quando você construir um altar secreto. Por que Davi era o homem segundo o coração de Deus? Porque ele aprendeu a lei dos 2 altares. Você lembra a segunda pergunta que ele fez quando ele chegou para entregar queijos e pães para os seus irmãos? Ele perguntou: o que ganhará aquele que derrotar o gigante? Ele não perguntou o tamanho do gigante, não quis saber das armas, não quis saber a situação, ele não quis saber que um exército inteiro estava com medo daquele gigante, ele não quis saber que aquele gigante gritou durante 40 dias, de manhã e de tarde, ele não quis saber de nada disso, ele quis saber qual era a recompensa. Por quê? Porque atrás das malhadas, aonde não tinha ninguém vendo ele adorar a Deus, aonde não tinha público para aplaudir, não tinha público para nada, aonde não tinha absolutamente nada para fazer, para aparecer para os outros, ele tinha intimidade com Deus. E ali ele não conheceu um Deus, ele conheceu um Pai. E o segredo do altar secreto é que Deus te treina para enfrentar os gigantes da tua vida. Ele manda o leão e você mata o leão. Ele te manda o urso e você mata o urso. Você está pronto para enfrentar o gigante. Sem vergonha. Porque a Bíblia diz o quê? E te recompensará publicamente. Qual era o nome do gigante? Golias. O que significa Golias? Aquele que me envergonha publicamente. E agora nós entendemos por que tem tantos crentes que são envergonhados publicamente. Porque não tem altar secreto. Quando os gigantes se levantam publicamente, eles passam vergonha. Mas quem tem altar secreto já sabe. Ou o gigante vai cair, ou vai cair. Mas não tem solução. Vivo ele não vai ficar. Diga comigo: tudo que fizeres no secreto, o teu Pai, que te vê em secreto, te recompensará publicamente. Por que será que Jesus falou com Josué: Josué, você vai entrar agora na terra prometida, o rio vai parar, você vai pegar 12 pedras do rio e vai construir um altar na margem, e vai pegar 12 pedras do rio e vai construir no meio do rio um altar. Eu dizia: mas para que construir dentro do rio? A água vai voltar a correr e ele vai sumir. E foi aí que eu descobri: tem um altar que só 2 pessoas sabem que ele existe. A pessoa que constrói e a quem se constrói. E esse lugar se chama altar secreto. A primeira coluna da lei dos 2 altares se chama intimidade. E intimidade não podemos ter com Deus a não ser no altar secreto. Hoje eu pregando aqui para vocês, esse é meu altar público. Não é o meu altar secreto. Esse é meu altar público. Aqui eu já não estou mais tentando. Aqui eu não venho para ver o que vai acontecer. Porque o que vai acontecer nesta noite, eu já gerei no altar secreto. A unção que eu preciso para esta noite foi gerada no altar secreto. A liberação de milagres desta noite já foi gerada no altar secreto. Nada vai acontecer agora. Tudo já aconteceu no altar secreto. A única coisa que eu vou fazer é trazer à existência o que ainda não existe. E eu gerei tudo isso aonde? No altar secreto. Tudo. Foi no altar secreto que Deus me curou da minha paternidade.
Foi no altar secreto que eu, que não conseguia chamar Deus de pai, muito menos de papai, consegui um dia gritar bem alto: papai! Ecoou nos montes. E Deus me curou naquele momento e se revelou a mim: eu sou teu pai. Você é o meu filho. Foi no altar secreto que Deus me ensinou a repreender tempestades. Eu nem sabia quando ia usar isso. Um dia eu estou em Macapá e o Senhor disse para mim assim, no ginásio de esporte, 7.000 pessoas, um calor insuportável. E o Senhor diz: manda a temperatura descer 5 graus. E eu perguntei para os crentes: vocês creem que a temperatura pode descer agora 5 graus? Todos eles disseram amém. Sabe como é que é crente? Diz amém para qualquer coisa, né? Porque há uma grande diferença em você dizer amém e você crer que realmente pode. E eu levantei a mão para o céu e disse: temperatura. 7.000 pessoas me olhando. Desça agora 5 graus. Sem ar-condicionado, sem ventilador, sem janela, sem porta aberta, sem nada. Simplesmente fez assim, ó. O povo começou a gritar. O povo começou a aplaudir. O povo entrou naquela unção, nem precisava eu pregar. No final do culto, vem um cara falar comigo: apóstolo, por que o senhor fez isso? Eu digo: o quê? Por que o senhor ligou o ar-condicionado? Olha como está a minha voz agora. Eu não posso entrar em lugar com ar-condicionado. Eu comecei a rir. Deus não só faz, mas mostra que faz. Estou fazendo a travessia da ilha de Patmos para Éfeso e uma tempestade terrível veio. Redemoinhos abriram em volta do barco, no lado do barco. E até a hora que abriu um redemoinho na frente do barco, e o barco ficou dessa situação aqui, ó, caindo no redemoinho. E eu sentado aqui, mas nós tínhamos muita canelinha de fogo dentro do barco. Mas eu acho que jogou água nas canelinhas, apagou as canelas de fogo. Sabe as canelinhas de fogo? É aqueles crentes que é... É isso que vos digo. Mas na vida normal, quando a situação está difícil, dizem: Deus me abandonou. Não, é na prova do dia a dia é que o altar secreto fala. E eu sentado ali perguntei: Senhor, o que você quer que eu faça? Eu pergunto para vocês: o que você pode fazer diante de um mar revolto, de um vento terrível, e quando o barco está afundando? O que você pode fazer? Se você não tem altar secreto, só pedir socorro. Mas se você tem um altar secreto, Deus fala com você, Ele disse: usa agora a unção que eu te entreguei em Patmos. E eu levantei as 2 mãos para o céu e disse: vento, cesse agora em nome de Jesus. Mar, se acalme agora em nome de Jesus. E simplesmente fez assim, ó. O comandante do barco saiu da cabine assim e disse: meu Deus, em 15 anos eu nunca passei pelo que eu passei hoje nesse lugar. Eu quase quis dizer para ele: mas em 15 anos você nunca me teve dentro do barco. Sabe por quê? Porque quem vive no sobrenatural, toda hora está vivendo sobrenaturalmente. Diga comigo: nada é impossível para aquele que crê. Qual é a primeira coluna da lei dos 2 altares?
Intimidade. Segunda coluna, querem saber ou fica para a próxima? Sim ou não? Então você viu que não tem vida com Deus sem você construir um altar secreto. Segunda coluna do altar secreto. Está em Mateus 6,18. Mateus 6,18. Quando fizeres jejum, faça no secreto. Porque o teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Jejum faz parte do altar secreto. Diga para o teu irmão assim: crente que não jejua é porque nunca conheceu Deus no altar secreto. Mas como que o senhor pode dizer isso, apóstolo? Não sou eu que digo, é a palavra que diz. Jejum tem que estar no estilo de vida de quem conhece a Deus. Em 2010, eu fiz 210 dias de jejum. Em 2009, eu fiz 185. Eu tenho uma escola que se chama Escola do Sobrenatural, que acontece em janeiro. O primeiro nível faz 7 dias de jejum no monte, o segundo faz 21 e o terceiro faz 40. Por quê? Porque Jesus não começou o ministério dele sem fazer um jejum de 40 dias. Eu tenho uma opinião bem clara. Pastor só podia ser pastor depois de 40 dias de jejum, depois de ir para Israel e depois de ler um livro chamado Restauração das Raízes da Igreja. Antes disso, não poderia ser pastor. Como que eu vou ser pastor, começar o meu ministério, se eu não começar igual a Jesus? Você vai perguntar, mas o senhor começou o seu? Exatamente isso. No dia 31 de outubro de 98, era o meu último dia dos 40 dias de jejum, quando eu fui consagrado apóstolo. Uma coisa que você vai ver quando eu prego, eu não estou pregando o que eu li em um livro ou que eu ouvi em uma pregação. Eu prego vida vivida. Eu vivo o que eu prego. Sabe por quê? Porque se você não tiver respaldo espiritual, a palavra fica só vazia. Eu vim aqui para te provocar. Eu vim aqui para te desafiar. Eu vim aqui para levar você fora dos teus limites naturais, para que você ande no sobrenatural de Deus. Quando eu estava em Israel, eu falei para Marili, eu não quero ir embora sem fazer uma coisa. Eu quero fazer um jejum de 40 dias. Seria o meu terceiro jejum de 40 dias. Eu quero te apresentar em adoração, Senhor, 40 dias de jejum. E uma coisa que você vai aprender é que o jejum, quanto mais longo, mais fácil de fazer. O pior jejum que tem é de 1 dia. O segundo pior é de 3 dias. São os piores jejuns que tem. Porque 1 dia começa a desintoxicar teu corpo. Daí você sente dor de cabeça, sente azia, sempre não sei o quê. E é óbvio que vai sentir, porque a carne está morrendo. E para que serve o jejum? O jejum é para desenvolver o domínio próprio. Sem domínio próprio, você não pode viver em fé. O que te impede de viver em fé? Falta de domínio. Diga para o teu irmão, sabe qual é o teu problema? Tua mente.
Qual é o problema do jejum? A tua mente. Você não come por necessidade. Você come por diversão, por gosto. Aquela cuca de uva, aquela lapa de nata em cima, assim. Isso é fome? Não, isso é gosto. Aquele vazio, aquela fraldinha, entendeu? Vem assim, você... Gosto, não é necessidade. Hoje a gente come no café, daí faz um lanchinho no meio da manhã, daí almoça, daí faz outro lanchinho de tarde, daí janta, e antes de dormir ainda tem o chazinho com bolacha, tem o chazinho com torrada, tem o copo de leite, tem alguma coisa. Quer dizer, você está comendo demais. E daí você diz, ai, na minha vida não acontece nada, porque Deus não sei o quê. Claro, você está só na carne, cheirando bife o tempo todo. A Bíblia diz que quando a tua carne estiver muito assim, ela milita contra o Espírito. E só tem uma maneira de você andar no Espírito. Quando a carne está morta. E não tem como matar a carne se não for pelo jejum. De vez em quando o pessoal vem falar comigo, apóstolo, por que comigo não acontece isso? Eu olho. Quantos dias de jejum você faz por semana? Nenhum. Eu digo, não vai acontecer nunca nada. Nada vai acontecer. Porque isso faz parte do altar secreto. Se você quer recompensa no altar público, se você quer colher na tua vida pública vitórias, você tem que aprender a ter o quê? Intimidade e um estilo de vida de jejum. Enfim, fiz o jejum de 40 dias. No último dia, uma família vai me visitar. E a jantamos, e a mulher diz para mim assim, Coraiola, eu nunca tinha visto alguém fazer um jejum de 40 dias. Mas já que eu te vi fazer, eu gostaria de te pedir uma coisa. Será que você podia então orar pela cirurgia da minha filha? Para que vá tudo bem e para que os médicos operem e não aconteça nada. Vocês acham que quem acabou um jejum de 40 dias vai orar por médico? Pela cirurgia? O que aconteceu com a menina? Elas nasceram gêmeas, uma comprimiu a outra no ventre e uma delas não nasceu o osso palato da boca. E os médicos não podiam operar até ela completar 15 anos. Então, aos 15 anos, ela ia fazer uma cirurgia para implantar o osso no céu da boca e fazer uma plástica para pôr o rosto todo uniforme outra vez, porque era todo anormal. Eu olhei para ela assim, o nome dela é Jéssica. Eu olhei para ela e disse, osso, aonde não exista, eu trago a existência agora. Na autoridade do nome de Jesus, eu decreto agora essa cura. Osso, comece a se regenerar, comece a crescer. Eu decreto agora, na autoridade do nome de Jesus, a cura completa da Jéssica, em nome de Jesus. Oração simples. Porque, meus amados, nos 40 dias de jejum, Deus te prepara para entrar em uma dimensão que você nunca entrou. Em um jejum você ganha coragem, ousadia e autoridade. Diga para o teu irmão, continua sem fazer jejum. Por isso que você não tem a coragem que precisa, você não tem a autoridade que precisa e você não tem o quê?
a ousadia necessária. Ai, será que eu oro? Será que foi de Deus? Não, foi do diabo. É o diabo que te mandou orar pelos outros. É óbvio que é de Deus, mas não tem coragem, por quê? Porque aquela macarronada, com aquelas almôndegas, com aquele grústuli, entendeu? Com aquela cueca virada. E o joelho de porco. Gente, eu sou apaixonado por joelho de porco. Eu comi um com o Ricardo em São Paulo, ele contou para você? Meu Deus. Aquilo não era como que é o nome do joelho de porco? É Raisbar. Aquilo não era um Raisbar, gente. Aquilo lá é um néctar do céu. Você vê. Só querem saber de comer. Diga para o teu irmão, meu irmão, segunda-feira amanhã, você pode começar o jejum amanhã. Daí vem a dúvida, pastor, e quem trabalha? Mais fácil de fazer jejum ainda. Porque a tua mente está ocupada. A pior coisa que tem é jejum separado. A mente não está ocupada. 5 minutos parece que está passando 5 anos. Quando você está ocupado é melhor, passa tudo mais rápido. Diga para o teu irmão assim, meu irmão, eu não deveria ter vindo nesse culto. Sabe por quê? Porque a lei dos 2 altares, ela muda a tua cabeça, que não é mais Deus o responsável, mas é que você agora traz o céu para a terra. E traz através do quê? Da intimidade e do jejum. Em março, a mulher liga para mim. Apóstolo, a Jéssica não foi operada. Eu digo, por quê? Porque os médicos foram fazer o último exame e simplesmente, onde não existia osso, surgiu o osso. E ela foi totalmente curada. E eu quero apresentar para vocês a Jéssica curada. Há 3 meses atrás, ela casou nos Estados Unidos. Totalmente curada. Não fez plástica, não fez implante dos ossos, não fez absolutamente nada. Por quê? Porque naquele dia eu estava terminando um jejum e eu estava pronto para trazer à existência o que não existia. Porque eu estava cheio de autoridade, de ousadia e de coragem. Jejum te leva em uma dimensão que você nem imagina. Esta menina, 15 anos, vivia com o rosto deformado e sem o osso. É isso aqui que Deus faz, gente. Quando você se propõe a ter um altar secreto, com intimidade com o Senhor, e ter uma vida de jejum. Amém? Mas nós temos a terceira coluna do altar, da lei dos 2 altares. Qual é? Quem me responder vai ganhar o carro do apóstolo Ricardo. Salvei o teu, hein? 1, 2, 3. Ninguém respondeu. O que é a terceira coluna da lei dos 2 altares? Quem sabe? O que é? O que é? Não. O quê? Fé. A certeza das coisas que não existem e a convicção dos fatos que não aconteceram. O que é a fé? O que é a fé? Não, gente, o que é a fé? Quem trouxe uma banana para o culto hoje? Quem trouxe? Não tem aqui uma bananinha? E uma maçãzinha, gente? Gente, se aqui tivesse bastante gordinho, com certeza teria. Porque nós gordinhos sempre levamos uma merenda. Pensa que, por exemplo, quando Jesus estava no deserto, perguntou,
O que vocês têm aí? Tem um rapaz aí, um gordinho, que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Porque só os gordinhos que levam comida para onde eles vão, entendeu? Os magros não levam. Quem tem uma maçã? Uma laranja? Tá bom, vou usar isso. O que a água é? É um líquido. Então, o que é a fé? Eu estou perguntando o que é a fé. Se a água é um líquido, fé é o quê? Se maçã é uma fruta, fé é o quê? O que é o sagu? Sagu é uma sobremesa. E fé é o quê? Gente, vocês não são crente? Quem é crente aqui? Diga amém. Não sei, já estou em dúvida. Fé, diga comigo, fé é o quê? Não, fé é um pensamento. Mas não falou. Fé é o quê? Por isso que na palavra de Deus diz: renovai a vossa mente para que saibais qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Fé não é uma coisa do nada. Fé é a maneira que você pensa, porque a Bíblia diz que o que você pensa, você é. Você não é um derrotado pelos outros, pela situação ou pelo mundo. Você é um derrotado pela tua mente. Porque se você é um vitorioso dentro da cabeça, ninguém te impõe derrota. Compreenderam? Então, o que é a fé? Um pensamento. O modo que você pensa é o modo que você age. Amém? Por exemplo, eu estava em Curitiba e fui orar pelos enfermos. E veio uma mulher chorando. Chegou na minha frente e disse: qual é o seu problema? Ela disse: o problema não é comigo, é com meu filho. O que tem o seu filho? Ele é surdo de nascença. Surdo e mudo. De nascença. Tá bom, vamos orar. De acordo com o que você pensa, é o estilo da tua oração. Quem não tem certeza, ora assim: Senhor, se for da tua vontade. Pronto. Porque ele não crê. A oração é um decreto. A oração, você não tem que convencer a Deus. Você não está pedindo favor. Porque o Senhor disse para Pedro, lá em Cesareia de Filipe, o que era a eclésia. E ele disse assim: eu hoje te dou as chaves do céu. O que você ligar na terra será ligado no céu. E o que você desligar na terra será desligado do céu. Quem tem a chave do céu? Quem? Todo aquele que faz parte da eclésia. Todo aquele que aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Todo aquele que está com o seu nome escrito no livro da vida. Ele tem a chave do céu. Todo mês de janeiro vai um profeta na casa do sobrenatural. E ele me diz quanto que eu posso gastar naquele ano. Deus liberou para você esse ano R$1 milhão. Deus liberou para você esse ano 3 milhões. Está liberado o crédito. Só que entre o crédito e gastar, você tem que fazer o quê? Trazer a existência. E como se traz a existência? Pela fé. Aquilo que você crê, com certeza, virá na tua mão. Amém? Eu não estava com muita fé para orar com o menino. Daí eu comecei assim: Senhor, dei uma paradinha.
que está sentado no seu augusto trono, levanta e olha para este menino. Deus, na hora, me falou assim: para de orar. Na hora. Porque quem tem o altar secreto tem intimidade, não tem? Não ouve a Deus? Ouve. Diga para o teu irmão: qual é o teu problema de ouvir a Deus? Falta de intimidade. Por isso que a lei dos 2 altares começa com o quê? Intimidade. Quanto mais íntimo se fica de Deus, quanto mais você investe tempo com Deus, quanto mais se fica a sós com Deus, mais você vai ouvir a Deus. E nunca vai ter dúvida quando Deus falar. Eu não sei se é a minha cabeça, se é o diabo, se é Deus falando comigo. Vai se converter. É simples. Estão entendendo, gente? Deus me disse assim: para de orar. Pergunta para o menino o nome dele. Eu olhei assim e disse: ele é surdo. E Deus diz assim: pergunta o nome dele. Eu fiz bem assim. Ele de olho fechado. Como que é o teu nome? Gente, mais de 300 pessoas olhando para mim. Eu jurei que não me levantava enquanto o menino não falasse. Sem aviso, o menino abre o olho e diz: Felipe, totalmente curado. Porque a Bíblia diz que você não precisa nem orar, basta você impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. O meu filho teve um ataque aos 5 anos de idade, ficou com todo o lado esquerdo paralisado, e os médicos falaram que ele ia ser excepcional, não poderia andar direito, não podia praticar esporte, não ia poder casar, não podia estudar, e o médico falou para mim: este será a companhia da velhice de vocês. Eu e minha esposa pegamos eles, levamos para casa, 3 fisioterapia por semana, gardenal todo dia. Mas um dia aconteceu uma coisa: Jesus entrou na nossa casa. Gente, Jesus não é religião, Deus não é religião, Deus não é igreja, Deus é uma pessoa. E quando você começa a se relacionar com Deus, tudo pode acontecer, porque o impossível acabou de entrar na tua vida. E daí eu convidei um preletor para ir pregar lá na minha cidade. E daí fiz a coisa mais importante. O que é mais importante? Levei o preletor para jantar. Que horas vai ser a janta? Daí levei ele para jantar. Estamos jantando, o preletor olha para mim e diz assim: Coraiola, você gostaria de orar por alguma coisa? Eu disse: eu gostaria de orar pela cura do meu filho. Ele disse: vamos orar. Fez uma oração simples, foi embora para São Paulo. Eu e a minha esposa fomos para casa. De manhã, bem cedinho, a Marili acorda. Eu não sei por que as mulheres acordam antes dos maridos. Eu acho que é para ficar mais tempo sem fazer nada. Não é possível uma coisa dessa. O que elas tanto têm para fazer que acordam cedo? E ela acordou, pegou, eu não vi o quê, e quando ela ia saindo da porta, eu perguntei: Marili, o que você vai fazer? Ela disse: vou dar o remédio para o Evandro. Eu disse: mas ele não foi curado ontem? Ela olhou para mim, eu olhei para ela. Ela olhou para mim, eu olhei para ela. Ela olhou para mim e eu olhei para ela. E com muito esforço ela conseguiu dizer: ele foi curado.
E naquele dia o meu filho foi totalmente curado. A certeza das coisas que não se vê e a convicção de fatos que não aconteceram. Meu filho não ficou com nenhuma lesão, com nada. Pratica esporte até hoje, é ciclista, todo dia andando de bicicleta. Casou. Me deu o Bernardo, meu neto, que é parecidinho comigo. E o ano que vem se forma em medicina. Notícia para vocês, o médico estava errado. Sabe por quê? Porque ainda restava Jesus. Eu estou te dizendo, sabe por que isso? Sabe por que eu estou contando esses testemunhos? Porque não há impossível para aquele que crê. Amém? Eu estava em Vitória da Conquista. E o apóstolo lá em Vitória da Conquista me chamou e disse: Coraiola, esse casal de pastores estão querendo uma oração tua. A pastora sonhou com você essa noite, que você orava e ela era curada. Eu disse, e ela foi curada, e ela tem, que doença ela tem? Câncer na garganta. Tá bom. Há 8 anos atrás eu pedi para o Senhor que eu não podia ter mais uma escola do sobrenatural se eu não pudesse ter uma vida com os anjos. Não tem como você falar do sobrenatural e não entender de anjo. É ou não é? E há 8 anos atrás, Deus me levou em uma igreja onde a igreja trabalhava com os anjos. E o pastor, no final do culto, disse: Coraiola, Deus me mandou passar para você aquilo que eu recebi o ministério dos anjos. A partir dali, eu comecei a trabalhar com os anjos. Ver os anjos, falar com eles, trabalhar com eles, fazer tudo com eles. A igreja tem uma visão dos anjos totalmente errada. As pessoas, ela tem uma visão idólatra dos anjos. Eles não têm uma visão do ministério diaconal dos anjos. Os anjos foram separados e estão para te ajudar a fazer tudo. Tem os anjos ministeriais que te ajudam a trabalhar, que te ajudam a fazer a obra de Deus, e tem os anjos pessoais que cuidam da tua vida, o que a Bíblia diz o quê? Que o Senhor pôs anjos ao teu redor para que nada te aconteça de mal. Então hoje, por exemplo, eu não ministro mais uma cura sozinho, o tempo todo com os anjos, porque eles são diáconos a serviço da igreja. Entendeu? O anjo não é, meu Deus, porque um anjo entrou aqui. Gente, quando cada um de vocês chegou, no mínimo cada um de vocês chegou com 2 anjos aqui. E o lugar mais certo de você encontrar anjo é na igreja. A gente tem uma visão que de vez em quando os anjos vêm para a terra. E não é assim, eles estão o tempo todo. Sabe aquela hora que está tipo de rei assim no banheiro? Ele está do teu lado. Agora eu fico imaginando quando os casais estão fazendo sexo e os anjos ali no lado. Você já imaginou? Não, imagina você no banheiro, o espelho todo nublado assim, e dali a pouco o anjo começa a escrever no espelho: oi. E você, uff! Sabe por quê? Porque a igreja perdeu o que a igreja primitiva tinha. O que a igreja primitiva tinha? Quem está batendo a porta? É Pedro? Não, é o anjo de Pedro. A igreja primitiva não só conhecia as pessoas, mas conhecia os anjos que andavam com as pessoas. E eu pergunto para vocês, como alguém pode ser crente e nunca viu um anjo? Diga para o teu irmão: meu irmão, esse apóstolo veio me pôr em xeque. Mas é verdade, gente. A grande maioria das pessoas tem vivido uma farsa. Tem vivido uma farsa. Não tem intimidade com Deus.
não têm uma vida de jejum, não têm uma vida de oração, não sabem absolutamente nada de anjos, de nada de maldição, de demônio, de nada disso. E se dizem crente. Crerem no quê? Parece extraterreno. Creem no quê? E o pior não é nada. Se diz crente, fica abrindo site de pornografia. Se diz crente e fica se masturbando. Se diz crente, fica fazendo sexo oral, sexo anal. Se diz crente, rouba. Se diz crente, é corrupto. Se diz crente... Que crente é esse? Gente, o que a igreja está precisando é um choque de verdade da palavra. O evangelho ficou tão raso, tão raso, tão raso, que está sendo vendido em liquidação. Só que eu quero falar para você, o céu não está em liquidação. A porta continua estreita. Senhores e senhoras, eu estava combinando com o pastor aí, com o apóstolo Ricardo, conforme for o ano que vem, nós vamos fazer um seminário de anjos. E daí se prepara para viver outra dimensão. Só vai ter vaga para 30 pessoas, que é um seminário bem complicado, é um seminário muito difícil de ministrar, e principalmente para ativar as pessoas, porque a mente das pessoas são muito fechada, muito religiosa. Entendeu? Daí, a pastora está ali, já sonhou, quer dizer, eu cheguei e disse, Senhor, manda agora um anjo especialista em câncer na garganta, de olho fechado. Dali a pouco só ouço um barulho assim, bum. Que eu abri o olho, olhei no lado, quem estava do meu lado? Um anjo, de guarda-pó branco, bordado, aquele símbolo da boca assim do ornitorringologista. E eu vi que o anjo já foi para mexer na garganta da mulher. E a mulher começou a falar, estão mexendo na minha garganta. E eu quieto, o apóstolo quieto, e eu só olhando o anjo. Anestesiaram minha garganta. Meu Deus, estão cortando minha garganta. Eu chamei o apóstolo e disse, apóstolo, me dá um balde, rápido, rápido, rápido. Ela... Eu pus o balde assim, ela vomitou o câncer na garganta. Estão costurando a minha garganta. Gente, não parece operação espírita, de centro espírita? E vocês acham que eles aprenderam com quem fazer aquilo? Eles aprenderam com Deus, gente. Eles aprenderam os anjos ministrando cura. O diabo é só imitador de Deus. Ele não pode dar dom, ele não pode dar nada. Deus falou assim, manda ela para casa, que durante a tarde ela fique em repouso, volte à noite. Quando ela voltou à noite, ela me disse assim, apóstolo, a anestesia passou às 5 horas da tarde. Foi no médico, e o médico perguntou para ela, aonde que está o câncer? O que aconteceu? Ela contou, um anjo tirou o câncer, e eu fui curado. Estão entendendo, gente? Isso é fé. Fé é a certeza das coisas que não existem, a convicção de fatos que não aconteceram e que você traz à existência não porque você pode, mas porque você crê no Todo-Poderoso. Amém? Eu estou em um seminário em Londrina, isso há uns 4 anos atrás, e Deus me mostrou assim, um homem, e disse, ele vai morrer em 3 anos. Como que está o meu horário? Nós podemos parar agora aqui. Vocês querem que eu pare ou eu continuo? Posso continuar? Quem me dá 1 minuto para eu
terminar essa história? Levanta a mão, 1 minuto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, ganhei uns 20 minutos ainda. 20 minutos, hein? Daí, Deus me mostra que o cara ia morrer em 3 anos. Ia dar um ataque nele e ele ia morrer. Falo para ele ou não falo, gente? Sim ou não? Sim ou não? É óbvio que eu vou falar. Por quê? Porque se Deus mostrou é porque quer curar o homem. Deus não vai te mostrar uma coisa para prejudicar alguém. Deus sempre vai te mostrar para você ajudar a vida de alguém. Eu disse para ele assim, você sabe que você vai morrer daqui 3 anos? Tipo ele assim, ó. Daí Deus, ele ficou me olhando assim, todo mundo ficou me olhando. Eu digo, mas se Deus mostrou é porque quer curar. Traz a tua cadeira aqui para frente. Pus ele aqui na frente. E daí todo mundo pensou que eu ia orar e curar ele, né? Sim ou não? Você não pensou isso? É uma coisa que nós praticamos na escola do sobrenatural. A gente leva a acontecer o que tem que acontecer e traz à existência a cura e a vida. Eu só falei assim, espírito de morte, se manifeste agora. E ele, todo mundo ficou aterrorizado. E o cara começou a morrer na frente de todo mundo e morreu. O que é fé? Trazer à existência que não existe. O Adriano, o apóstolo Adriano, veio lá de trás correndo, pôs a mão aqui, Coraiola, ele morreu. Eu digo, não falei que ele ia morrer? Por que esse povo duvida das coisas? Na escola do sobrenatural já morreu em 5 assim. A gente é especialista em matar assim. O cara está com uma doença terrível, morre e ressuscita, pronto. Então eu disse, vocês viram como vocês creem? O Deus de vocês está em uma caixinha e só pode fazer o que vocês acreditam que Ele faz. Só que o nosso Deus é o Deus do impossível e não existe dimensão, não existe nada que Deus não possa fazer. Depois que o cara ficou uns 10 minutos e eu pregando, e o cara morto, e todo mundo olhando para o morto, assim, louco para derrubar o profeta, né? Para ver se o homem se mexia, e o cara morto. Eu digo para os agora, vocês vão ver o poder de Deus. Espírito de vida, vem agora, em nome de Jesus. E o cara ressuscita. Diga comigo, o impossível é para quem crê. Eu vim ativar o impossível na tua vida. Não existe nada na tua vida que não pode ser mudada hoje. Nada. O ano passado, estava em São Paulo ministrando um seminário de cura divina. Um homem lá atrás, depois que eu dei esse testemunho, levanta a mão. Apóstolo, posso falar? Eu digo, pode. Veio para frente e diz, eu estava lá nesse seminário, tudo que o apóstolo falou é verdade, eu vi tudo isso. E o homem que morreu era o meu genro. Nunca mais sentiu nada e foi totalmente curado. É nesse Deus que eu creio, gente. É o Deus que ressuscita, é o Deus que faz um paraplégico andar, é Deus que cura câncer, é Deus que cura a cegueira. Uma mulher, nesse mesmo seminário que o cara morreu, chega e diz, apóstolo, estou cega. Eu olho para o senhor, só vejo uma nuvem. Ora para mim. Eu disse, Senhor, manda agora um anjo especializado em sangue, em cegueira.
O anjo chegou e já pôs a mão no olho dela, assim, começou a mexer, ela, bum, no chão. Deixei o anjo ali cuidando dela, fui orar com os outros. Daí eu vi que o anjo saiu, fui lá, dei a mão para ela. Quando ela levantou, ela disse: apóstolo, estou totalmente curada. Estou lhe vendo nitidamente. Gente, eu me acostumei com Deus assim. Estou errado? Quem está errado? Eu ou você que não vê nada? Qual é a nossa diferença? Eu sou feito de carne e osso. Eu tenho um espírito, eu tenho uma alma. Apenas eu tomei uma decisão: viver a lei dos 2 altares. Tudo que fizeres no secreto, o teu Pai, que te vê em secreto, te recompensará publicamente. Amém? Em 96, eu tinha uma dívida de $1 milhão. Alguém já deveu aqui $1 milhão? Seria hoje 4 milhões e poucos de reais. Eu sempre fui vítima de uma miséria sistêmica. Os meus avós eram miseráveis, o meu pai era miserável, e eu, por mais que fosse formado, tudo que eu ganhava ia embora, e eu vivia endividado. Em novembro do ano passado, eu fui fazer o meu último ato profético na Itália. Fui na terra onde o meu bisavô saiu, e o historiador que conhecia a minha família de lá disse assim: a tua família era branca, 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 que não tinha cor. Sabe por quê? Todos os dias eles só comiam água com fubá. Só para vocês verem o quanto minha família era miserável. E eu falei para o Senhor: Senhor,